Salve, povo de Deus! Eu sou o irmão Cruz e esse é o nosso canal Os Últimos Atalaias. Já vou pedindo, se você não for inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa deixar o seu like e que você possa compartilhar. Também vou pedindo que no final desse vídeo, irmãos, esse vídeo é um vídeo para casais. Então eu vou pedir que, se possível, no final, você possa marcar um casal de amigos seu e compartilhar esse vídeo, tá? Vamos para o vídeo. Deus não criou o homem para viver sozinho. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 1, versículo 18. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, sarou a carne, né, irmãos? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão, ou o homem, né, a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 1, do 21 até o 24. Ali, Deus estabelecia o casamento, uma união que só a morte de um dos cônjuges deveria separar. Veja como Deus é perfeito em toda a sua criação. Talvez você se pergunte: mas se Deus queria povoar a terra, por que ele fez apenas um casal? Ele também poderia fazer várias mulheres e apenas um reprodutor. Pois assim fazem os grandes criadores de animais. Eles não precisam de vários machos, né? Deus queria povoar a terra sim, mas ele não tinha pressa, pois Deus é eterno. E a raça humana tinha que se originalizar de um único casal, como ele fez com a nação de Israel mais tarde. Pois tudo que Deus faz é com decência e ordem. E se ele tivesse feito várias mulheres e um único homem, daria lugar à prostituição. Aí talvez você diga: mas não funcionou, pois sempre houve prostituição. É verdade, mas não que isso seja da vontade de Deus. Pois por causa da prostituição e da promiscuidade, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas totalmente. As pessoas costumam justificar as suas falhas e fraquezas apontando o modo de vida dos personagens bíblicos. Homens como Davi, Salomão e tantos outros, que tiveram várias mulheres e concubinas. Sim, isso aconteceu. E Deus permitiu que estivesse na Bíblia para mostrar que eles eram tão humanos quanto nós, mas não para seguirmos o exemplo deles, pois isso não era da vontade de Deus. Se você prestar bastante atenção, vai notar que as suas muitas mulheres lhes trouxeram também muitos problemas. Por exemplo, os muitos filhos das muitas mulheres de Davi lhes deram muita dor de cabeça, estupro entre irmãos, assassinato entre irmãos, cobiças e rebeliões. E com Salomão também não foi diferente. A Bíblia diz em 1 Reis
capítulo 11, o versículo 4, que na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Em Deuteronômio, capítulo 17, do 16 ao 17, você vai ver que mesmo muito antes de haver reis em Israel, Deus já tinha lhes dado estatutos, proibindo o futuro rei de multiplicar para si mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Percebe o que aconteceu com Salomão, como já estava previsto antes? A Bíblia não menciona que o patriarca Abraão tenha tido qualquer relação com as suas servas. Porém, por insistência da sua mulher, ele coabitou com Agar, a sua serva egípcia, com quem teve Ismael, e muita dor de cabeça depois, tanto para ele quanto para Sara, sua esposa. Pois filhos fora do casamento sempre dão muito problema. É verdade que as crianças não têm culpa, né? Mas sempre vai dar muito problema para os futuros casais. Para os casais, né? E as consequências desse pecado de Abraão ainda afetam até as gerações atuais. Então você vê que a vontade de Deus para nós é sempre melhor que a nossa. Vamos ver aqui um conselho de Salomão. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Este é um conselho do sábio Salomão, provavelmente antes de ter o seu coração obcecado por mulheres. Vamos ver outro conselho de Salomão. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por terra as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbio, capítulo 6, do 15 ao 18. Aqui nesse provérbio, irmão, água, cisterna, poço, tudo isso faz alusão à esposa, né? Ou ao esposo para o bom entendedor, né? Bebe a água da tua cisterna. Está falando de fidelidade conjugal. No versículo 17, irmãos, ele diz assim: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo, né? Imagine que você deixa o teu poço e vai procurar água em outra fonte. Você corre o risco de um estranho chegar e beber água do teu poço. Vocês entenderam, né? Também está falando que muitas vezes quando alguém adultera, acontecem assassinatos, né? Seja de uma parte, seja de outra, né? E aí, o teu manancial vai ficar para os estranhos também, né? Dá para imaginar que alguém que teve 700 mulheres e 300 concubinas pudesse dar um conselho desse para alguém? Pois isso aconteceu quando Salomão dava ouvido à voz de Deus. Você sabia que todo o sacrifício do homem, escute bem isso que eu vou falar, todo o sacrifício do homem
ou da mulher em agradar a Deus se torna inútil quando você é infiel para com o seu cônjuge. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Toda a tua oferta, choro e gemido, é em vão. A Bíblia diz que Deus nem olha para a oferta e nem aceita com prazer. E Deus diz por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher do teu concerto. Malaquias, capítulo 2, do 13 ao 15. A igreja, no geral, não gosta muito de falar disso, pois poderia desestimular ofertantes com a vida esculhambada, né, irmãos? É por isso que quase não se faz referência a essa passagem. O casamento é um concerto, aliança, união. E ainda que todas as testemunhas do teu casamento morram, Deus ainda continua sendo testemunha. A igreja vive dias difíceis e tem tolerado pastores com a vida toda esculhambada em cima dos púlpitos, esquecendo o seguinte conselho de Paulo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, 2. Segue os outros requisitos até o versículo 7, né? Paulo deu esse conselho a Timóteo com relação aos bispos e diáconos. Mas essa é a vontade de Deus para com todos, com todas as pessoas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo está dizendo que em tudo o líder tem que ser exemplo, pois de outra forma não teria como cobrar dos demais, né? É por isso que é muito importante que as pessoas que desejam contrair o matrimônio estejam conscientes disso, pois o casamento foi feito para ser indissolúvel. E até a volta do Senhor, isso não mudará, irmãos. Não mudará. Se você acha que se for assim, então é melhor não casar, saiba que essa também foi a indagação dos judeus a Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 10. E Jesus lhe respondeu: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, o reino de Deus. Quem pode receber isso, que receba. Mateus, capítulo 19, do 9 ao 12. Você pode notar que Jesus está falando de 3 tipos de eunucos. Os 2 primeiros são eunucos literalmente. Já o terceiro é apenas no sentido figurado. Está falando de alguém como Paulo, por exemplo, né? Que se santificou, se separou para o reino de Deus. E desses também é o número daqueles 144 mil descritos em Apocalipse.
lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Mas isso é outro assunto. Jesus estava dizendo que o matrimônio não é um privilégio de todos e que nem todos são obrigados a casar, como os eunucos, por exemplo, ou os que se separaram, se santificaram por causa do reino de Deus. Ou seja, ele deixou claro que se eles não casassem e vivessem na prostituição, estariam pecando. A escolha era deles. Por isso Jesus disse: quem pode receber isso, que o receba. Paulo também deu um conselho semelhante a esse. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, né? Paulo falando. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, do 8 ao 9. Se você é daquele tipo que diz: não deixo minhas amizades por nada, não troco meu futebol por nada, ou não largo minha cervejinha, ou qualquer uma outra coisa que seja por nada, é bom repensar sobre casamento. E se já casou, tá bom de rever as prioridades. Deus, mulher, marido, filhos, né? Vivemos dias difíceis. Satanás tem investido com muito ímpeto contra o projeto de Deus. E famílias, por não se encontrarem firmadas na rocha, têm sido destroçadas. Já não se discute valores morais, mas satisfação pessoal. E para isso, parece não ter limites. Uniões questionáveis à luz da Bíblia. Vou pegar aqui. À luz da Bíblia. Mas que se tornaram legais. As leis do mundo, as leis dos homens. É por isso que Jesus disse que não somos desse mundo. Está lá em João, capítulo 17, versículo 14. Pois não devemos partilhar os mesmos valores. Declare hoje como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Convide Jesus para fazer parte da sua família, pois uma família sem Jesus é uma família sem propósito. Ame o seu cônjuge, assim como Deus ama você e ama a igreja. E não se esqueça que assim como os seus filhos, o seu cônjuge também é parte de você. Amém? Para terminarmos esse vídeo, irmãos, eu vou propor um desafio. Eu gostaria de propor um desafio para todos os casais. Que você possa pegar na mão do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu marido, olhar nos olhos dele, e repetirem juntos por 7 vezes, tá? Por 7 vezes. Repetirem juntos por 7 vezes. Deus, eu, você e nossos filhos. Você vai repetir essa frase por 7 vezes. Vamos repetir os dois juntos. Por 7 vezes. E no final das 7 vezes, vocês vão dizer amém.
Amém? Fiquem na paz de Deus.